Amém, glória a Deus. Essa noite nós vamos estar estudando um texto da Palavra de Deus. Logo mais nós estaremos orando mais, vamos fazer diferente hoje. Vamos primeiro para a Palavra, para a exposição da Palavra. Depois vamos ter alguns momentos ainda louvando a Deus, adorando e intercedendo pelos pedidos que você durante a ministração pode estar colocando aí, para que nós possamos estar intercedendo junto ao trono da graça pela sua vida. Por favor, você que tem a Bíblia, abra agora no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, que pode ser chamado também de Atos do Espírito Santo. O livro, o princípio da igreja, né? Onde começa a igreja apostólica, a igreja de Jerusalém, a igreja fundamentada na palavra, a igreja que obedece à voz do Espírito inquestionavelmente, a igreja movida, cheia, saturada pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos ler no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 24. Porque é tão difícil parar de ser tão egoísta. Atos capítulo 4, a partir do versículo 24. Espero que você encontre aí esse texto e nós possamos ler. Vamos lá, verso 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que é tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo-lhes orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Amém, queridos? Texto de suma importância para nós. E nós vamos descobrir algumas curiosidades aqui nesse texto, né? Eu quero falar neste texto, nessa noite, sobre 7 marcas de uma oração eficaz. 7 marcas de uma oração eficaz. Primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto, antes de nós falarmos da primeira marca, é a unidade da igreja na oração. Os apóstolos estavam sendo ameaçados pelas autoridades, era um tempo de perseguição contra a igreja, alguns tinham sido presos, estavam sendo ameaçados, né, impedidos pelas autoridades eclesiásticas da época, pela cúria sacerdotal que controlava a religião e que também influenciava os poderes civis.
E aqui, diante dessa perseguição, a Bíblia diz que eles, ouvindo isto, unânimes, ou seja, eles unidos. Então a igreja precisa estar unida em todo o tempo, e em tempo de perseguição mais ainda, né? E aqui nós encontramos que essa é uma oração coletiva. É uma oração de concordância multiplicada. E essa oração ela é muito poderosa, a oração coletiva, quando a congregação se reúne. Nós temos a oração privada, individual, onde nós vamos para o nosso quarto, oramos sozinhos, momento de solitude com Deus. Isso é interessante, é muito importante. Cada um de nós deve ter a sua hora bendita, o seu tempo a sós com o Pai, tendo a sua intimidade com Deus. Mas a oração coletiva da igreja, que é a oração de concordância multiplicada, tem um poder extraordinário. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Veja, se a oração de um justo é poderosa em seus efeitos, imagine a oração de uma igreja. A igreja em oração ela é imbatível. E aqui nós vamos ver a primeira marca de uma oração eficaz, de um povo que está unido em oração. A primeira delas é que a oração eficaz é aquela que centraliza a Deus. Nós vamos ver isso dos versículos 24 ao versículo 30. Deus é o centro da oração dos apóstolos. Note que eles não estavam voltados para si, eles não eram egocêntricos, eles não estavam concentrados neles próprios, mas eles centralizaram a Deus. A gente vê isso aqui, por exemplo, o texto começa dizendo: unânime levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor. Note, primeiro eles se dirigem a Deus. O problema era deles, mas eles estão centralizando Deus. Ele diz, tu, soberano Senhor. Depois, no versículo 25, dissestes. No versículo 25 ainda, teu servo. No versículo 26, o seu ungido. Versículo 27, teu santo servo. Verso 28, tua mão, teu propósito. Verso 29, teus servos, tua palavra. Versículo 30, do nome do teu santo servo Jesus. Então note que Deus sempre está sendo centralizado. A oração eficaz é quando Deus é o centro dela. Você já sabe que a oração no nível de Deus centraliza Deus de três formas. Quando nós somos gratos, a gratidão é uma forma de você colocar Deus no centro. Você está agradecendo por aquilo que Ele fez na sua vida. O louvor está centralizando Deus. Você está elogiando a Deus e louvando por aquilo que Ele faz na natureza, por sua obra, que é a expressão do seu amor, do seu poder, da sua graça, do seu cuidado, da sua bondade. E a adoração, que é o nível mais alto da oração que centraliza Deus. É quando nós vamos exaltar os atributos de Deus, tanto os atributos comunicáveis como os incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, o seu amor, a sua fidelidade, a sua graça, sua misericórdia, sua bondade. Os atributos incomunicáveis, que são os atributos onis, onipotência, onisciência, onipresença. Então, na oração nós precisamos centralizar a Deus. Há pessoas que oram para si próprias. Eu citei a semana passada o exemplo daquele fariseu, que a Bíblia diz que ele, de maneira arrogante, olhando para o céu, orava para si próprio. E ele dizia, eu não sou como os demais homens, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Note que é o ego, o eu, que está no centro. A oração tem que ser teocêntrica, cristocêntrica e bibliocêntrica, e não egocêntrica. Não é eu no centro, é Cristo no centro. É Deus, o Pai, no centro da oração. É a Bíblia como base da oração. Então, muitas vezes, as orações não são eficazes porque nós estamos orando para nós mesmos.
Nós achamos que somos o centro do universo. Somos como os povos medievais, que achavam que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno da Terra. Mas, na verdade, é o Sol que é o centro do universo e tudo gira em torno do Sol. A Terra, no seu processo de translação, de rotação, gira em torno do Sol. É o Sol que é o centro do universo. E o Sol é uma figura de Deus na Bíblia. Ele é chamado de Sol da Justiça, que traz salvação debaixo das suas asas, traz cura através dos seus raios. Por que ele é chamado metaforicamente de Sol da Justiça? Porque ele é o centro de tudo. Então, a primeira marca de uma oração eficaz é que ela centraliza Deus. A segunda, pastor, é que ela reconhece a soberania divina, ou seja, reconhece a soberania de Deus. Veja no versículo 24. Veja a expressão da igreja. Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Tu, soberano. E depois ele diz Senhor. É um paralelismo sinonímico, né? Soberano e Senhor. É uma coisa só. Ele é Senhor porque é soberano. Ele é soberano porque é o Senhor. E o que é o soberano? É aquele que está no controle. É aquele que está acima. É aquele que comanda. Comanda porque pode. Pode porque tem porque é. Por isso que a Bíblia diz, de eternidade a eternidade, tu és, tu não serás, tu não fostes, tu és. No tempo da eternidade, fora do passado, do presente, do futuro, em um tempo eterno, fora do próprio cronômetro humano, fora do próprio cronos do homem, ele é soberano. E a igreja está orando reconhecendo essa soberania. Se ele é soberano, é a vontade dele que tem que ser estabelecida, não é a minha vontade que tem que ser estabelecida. Na oração, quem deve prevalecer é a vontade de Deus, não a vontade do homem. Então, na sua soberania, ele pode responder a oração e ele pode não responder, e a resposta dele pode ser o silêncio, e mesmo no silêncio ele está respondendo. Por quê? Porque ele é soberano, nada foge do seu controle. Ele está no trono e do trono não se ausenta. Por isso a igreja diz aqui, tu, soberano Senhor. Você lembra que a semana passada nós estávamos pregando aqui sobre 6 segredos da oração de Jesus no Getsemane, e um dos segredos é reconhecer a vontade de Deus. Jesus disse, seja feita a tua vontade. E aí eu falei que nós precisamos ser suficientemente maduros para aceitar o sim de Deus, o espera de Deus, o silêncio de Deus e o não de Deus. Deus não é obrigado a responder todas as nossas orações. E a oração eficaz é aquela que reconhece a soberania divina. Por isso, a igreja está orando aqui dizendo, tu, soberano Senhor. Se ele é Senhor, o que é que eu sou? Servo. Qual é o papel do servo? Se submeter ao Senhor. Obedecer ao Senhor sem questionar. Se ele é Senhor, eu sou servo. Muitas vezes eu quero que ele seja meu pastor. Mas note que o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor. Primeiro é Senhor. Quando ele é Senhor e eu sou servo, então ele me torna ovelha. E ele se torna pastor. Então, antes de cuidar de mim como pastor, ele dirigirá a minha vida como Senhor. E Jesus foi muito enfático, ele falou sobre 4 marcas de um servo. Se ele é Senhor e eu sou servo, então eu tenho que ter pelo menos essas 4 marcas, que eu vou ler aqui para você. Estão aqui no Evangelho de Lucas, deixa eu identificar esse texto aqui para você. Evangelho de Lucas, deixa eu ver se encontro.
pastora Miriam, deixa eu pegar outra Bíblia minha aqui que eu vou encontrar esse texto com mais facilidade. Você me dê licença aqui. O pastor já está ficando velho, não sabe, não, esquece de decorar o texto. Exatamente. Lucas 17, verso 7. Lucas 17, verso 7. Eu vou ler aqui com vocês. Veja, vamos ver aqui. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura? Então, a primeira marca de um servo é que ele está ocupado. Ocupado com as coisas do seu Senhor. Note que o texto lá de Atos diz: Tu, soberano Senhor. Se ele é Senhor, eu sou servo. Então, eu só posso orar chamando de Senhor se eu for servo. E a primeira marca de um servo é que ele está ocupado. Você tem andado ocupado com as coisas de Deus? Você tem sido instrumento de Deus para propagar o Evangelho? Você tem usado as redes sociais para evangelizar? Só para tirar foto mesmo? Para ostentar alguma coisa? Ocupe-se no reino. Se você é servo, você tem uma ocupação. A ocupação é as coisas do seu Senhor. Uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida de pregação do Evangelho. E aí ele diz: qual de vós tendo servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem e põe-te na mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-me, enquanto eu como e bebo, e depois tu beberás. Aqui tem a segunda marca de um servo, prioriza o que é do seu Senhor. Você tem priorizado as coisas de Deus? Você pode orar dizendo Senhor? Se você reconhece Ele como Senhor, é sinal de que você é servo. Como servo, você tem que estar ocupado com as coisas do seu Senhor. Como servo, você tem que priorizar as coisas do seu Senhor. Infelizmente, querido, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão deixando as coisas de Deus em último plano ou em nenhum plano da sua vida, nenhum lugar da sua vida. Jesus disse que o Filho de Deus confia no Pai e prioriza o reino. Foi isso que ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você tem colocado as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou você tem colocado o seu reino, as suas prioridades, como prioridades na sua vida? O servo, Jesus disse aqui, prioriza aquilo que é do seu Senhor. O que é que Jesus diz mais? Porventura não terá de agradecer ao servo porque ele fez o que ele havia ordenado, assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A última marca aqui de um servo é que ele não busca reconhecimento de homens. Você tem buscado aplauso dos homens? Há pessoas que estão no ministério não para agradar ao rei ou ao Senhor, mas porque eles querem glamour, eles querem aplausos, eles querem brilho. No reino de Deus não há lugar para as estrelas, porque quando as estrelas estão brilhando é sinal de que o sol está ofuscado. E quando o sol está brilhando, as estrelas desaparecem. Jesus é o sol da justiça. Então, Atos, capítulo 4, vamos voltar aqui para Atos capítulo 4. Segunda marca de uma oração eficaz é que ela reconhece a soberania divina. Primeiro, está centralizada em Deus. Segundo, reconhece a soberania divina. Deus tem sido soberano na sua vida, meu irmão. Sua oração só será eficaz se Ele for Senhor na sua vida, se Ele for soberano na sua vida. A terceira marca da oração eficaz é aquela que reconhece a onipotência divina. Verso 24. Verso 24. Ouvindo isto, unânime levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor,
que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Na oração, reconheça que não há limites para Deus. Pode haver limites para você, mas para Deus não há limite, porque Ele é onipotente. Onipotente são duas palavras derivadas do latim, oni e potente. Oni todo, potente, poderoso. Ele é todo poderoso, não há nada que Ele não possa fazer, porque a igreja está reconhecendo que Ele é criador, Ele fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Se Ele criou esse universo, Ele está se reportando aqui em Gênesis 1, o universo que foi feito do nada, ex nihilo, veio do nada. Se Ele criou com o poder de sua palavra, não há nada que Ele não possa fazer. Ele pode transformar, curar, libertar, salvar, levantar, erguer, abater, transformar. Não há limites para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Quando for orar, ore com essa consciência de que você está orando a um Deus que a Bíblia diz que as águas do oceano inteiro estão na cova de sua mão. Que Ele mediu o céu a palmos. Que Ele conta todas as estrelas, chamando cada uma delas pelo seu próprio nome. Que as nações são como gotas de um balde diante dEle. Esse é o Deus que nós servimos. A terceira marca de uma oração eficaz é que ela reconhece a onipotência divina. A quarta marca da oração eficaz é que ela reconhece a autoridade da palavra. Anota aí, veja aqui, versículo 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram os reis da terra, e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Note que a igreja em oração está lançando mão do recurso infalível na oração, que é a palavra de Deus. Estou aqui fazendo menção do Salmo 2. Eles estão dizendo, Senhor, as autoridades aqui de Jerusalém estão se levantando contra a tua igreja. Eles querem deter a tua igreja está fazendo a tua obra. Mas aí eles invocam a palavra, eles chamam a palavra. A palavra é a constituição do reino de Deus. A palavra é o fundamento da nossa fé. A palavra é o fundamento da nossa oração. Eles citam o Salmo 2 aqui, citando exatamente a palavra. Você tem orado esta palavra? Aqui está a constituição do reino de Deus. Os deveres e direitos do Filho de Deus estão aqui nesse livro chamado Bíblia, a palavra de Deus. As grandes orações da Bíblia foram aquelas que foram fundamentadas na palavra. Veja, Neemias capítulo 1. Neemias está lá, sentado no chão, na cinza e no pó, em lágrimas, em jejum, em humilhação. E de repente ele diz, Senhor, lembra-te da palavra que tu disseste por intermédio da boca do teu servo Moisés, que se o teu povo pecasse, tu ia dispersá-lo pelas nações. Mas quando ele se voltasse em arrependimento, tu iria trazê-lo de volta. Lembra-te da tua palavra. Veja Daniel no capítulo 9, prostrado em jejum e oração, dias inteiros, em humilhação, em cinza, mas ele está agarrado com os livros do profeta Jeremias, está trazendo a promessa diante de Deus, dizendo, Senhor, está aqui a promessa, tu falaste por intermédio de Jeremias, está escrito aqui que depois de 70 anos o cativeiro ia ser revertido, ia acabar o cativeiro de Israel. Estamos aqui 70 anos, tua palavra tem que se cumprir. E a Bíblia diz que o anjo veio voando e tocou em Daniel. E a partir daquele momento Deus falou ao coração de Artaxerxes. E Neemias foi liberado para reconstruir Jerusalém. Mas note que dois homens, Daniel e Neemias, estavam agarrados com a palavra de Deus. Então a igreja está fazendo menção da palavra. Quem ora a palavra já ora a resposta. Isaías, metaforicamente falando, disse que orar a palavra é como ver a chuva caindo
regando a terra, evaporando, voltando em forma de vapor, se transformando em dilúvio, caindo na terra e a terra produzindo o alimento, o pão. E ele disse: assim será a palavra que sair da tua boca, não voltará para ti vazia, Senhor. Antes fará o que te apraz e prosperará naquilo para qual tu enviaste. Então enche o teu coração da palavra, enche a tua mente da palavra, encha-se da palavra, ore a palavra e certamente a sua oração será eficaz, porque quem ora a palavra, ora a resposta. Em quinto lugar, a oração eficaz é centralizada em Cristo. Veja o verso 26. Para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu projeto predeterminaram. Verso 29, aliás, agora. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Então, note que ela está centralizada em Cristo. Em Cristo. Note que o versículo 26, que eu confundi aqui, li outro versículo, no texto que eles usam do Salmo 2, eles vão falar sobre Cristo. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão dizendo: Senhor, não estão nos perseguindo, nós estamos fazendo a tua obra. Eles estão perseguindo o teu ungido, nós estamos anunciando a Cristo. Então é a tua obra, é a Cristo que eles perseguem. Ungido quer dizer, é a palavra Cristo, ungido, o separado, o escolhido. Então eles estão centralizando a oração em Cristo. Na oração, Cristo também deve ser o centro. Porque o nome de Jesus na oração é o grande recurso para que Deus nos responda. Foi Jesus quem disse: tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, crendo, Ele o fará. Então, o nome de Jesus é a chave que abre os portais da eternidade para que a resposta de Deus seja liberada na nossa direção. Em sexto lugar, para nós começarmos já a terminar aqui, a oração eficaz é aquela que reconhece a necessidade do sobrenatural. Veja o que diz o versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A oração eficaz reconhece a necessidade do sobrenatural. O sobrenatural está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Deus é sobrenatural. A Bíblia é um livro sobrenatural e a vida cristã tem que ser uma vida sobrenatural. O texto está dizendo aqui, ó. Enquanto tu fazes prodígios, curas e sinais. O livro de Atos começa com as ações sobrenaturais de Deus. Por exemplo, no capítulo 2, nós vamos encontrar os discípulos no versículo 4 sendo cheios do Espírito Santo e orando em uma linguagem sobrenatural, linguagem concedida pelo Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 3, você vai encontrar Pedro e João subindo junto ao templo, a hora da oração, e ali está um paralítico pedindo esmola, e Pedro olha para ele e diz: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, pega na mão do paralítico, o paralítico salta e ele é curado sobrenaturalmente. Aqui, no próprio capítulo 4 de Atos, os discípulos são presos e Deus envia um anjo e eles são soltos sobrenaturalmente da prisão. E eles aqui estão dizendo: Senhor, nós estamos fazendo a tua obra e o Senhor está fazendo coisas sobrenaturais. Ele vai dizer: curas, sinais e prodígios. São três coisas diferentes. Cura, o que é uma cura? Uma coluna que é consertada, curada. Uma dor de cabeça que desaparece. Uma arritmia que é curada. Mas o que é um sinal? É algo mais extraordinário. Um paralítico se levanta, mais do que uma cura, que ele é um sinal. O que é um prodígio é algo mais extraordinário ainda. Alguém que tem uma mão amputada e de repente ela volta ao normal.
Graças a Deus aqui na Insegec, no nosso ministério, nós temos visto Deus curar, fazer prodígios, fazer sinais. Nós temos testemunho de pessoas que tinham 1% de chance de sobrevivência e Deus a ressuscitou, trouxe a vida. Nós temos testemunho de pessoas que tinham nódulos e que na hora da oração, em culto, desapareceram os nódulos. Você não poderia continuar aqui falando de sinais e prodígios que Deus tem feito, porque a especialidade de Deus é milagres. E na oração você tem que reconhecer que Deus continua fazendo prodígios, sinais e milagres. Em sétimo lugar, a sétima marca de uma oração eficaz é que ela reconhece o poder do nome de Jesus. O verso 30 diz: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Notem que tudo isso não é em nome da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, do pastor Cleófas, pastor Gorete, apóstolo Rinaldo, apóstolo Valnice Milhões. Tudo isso é no nome de Jesus. É o nome de Jesus que está carregado dessa sobrenaturalidade, desse poder explosivo sobrenatural. É o nome dele que opera o sobrenatural, que faz o sobrenatural acontecer. E agora eu termino mostrando o resultado desta oração, que foi acompanhada por essas 7 marcas, e ela foi eficaz por causa do seu resultado. Qual foi o resultado, pastor? Veja comigo o versículo 31. Tendo eles orado, primeiro, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Segundo, ficaram cheios do Espírito Santo. E terceiro, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em primeiro lugar, houve um terremoto no lugar. O lugar literalmente tremeu. Mas por que tremeu? O lugar físico, porque o lugar celestial tremeu. Apocalipse capítulo 8, o apóstolo, na visão futurista, ele vai mostrar os poderosos efeitos da oração. Verso 2 do capítulo 8, ele diz: então vi os céus, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra, e houve trovões e vozes, relâmpagos e terremotos. Veja o resultado da oração. A Bíblia diz que o céu se silenciou por meia hora. O céu é lugar de barulho, de adoração dos anjos, querubins, arcanjos, serafins, 24 anciãos, 400 viventes. Mas agora o céu está em silêncio por causa da oração de um santo aqui na terra. De um homem ou mulher de Deus, a oração silencia o céu, porque Deus se inclina para ouvir a oração. Há um movimento de anjos, e a Bíblia diz que a oração sobe como incenso. O holocausto e o incenso oferecido no Antigo Testamento eram figuras da adoração, da oração. E agora aqui no Apocalipse está sendo revelado como incenso a oração sobe quando Deus sente o cheiro da oração, porque a oração do santo é o contentamento de Deus, a oração dos santos é prazer para Deus, é cheiro suave para Deus. A Bíblia diz que os anjos se movem e na terra acontece fogo, trovões, relâmpagos, vozes e terremotos. Quando a oração faz tremer o lugar celestial, o resultado é que repercute no mundo físico. E a Bíblia diz aqui, tremeu o lugar, porque a oração move o imovível. A oração abala o inabalável. A oração verdadeira faz o inferno tremer, a terra tremer, nossas estruturas espirituais tremerem. Eu me lembro do grande avivamento que houve nas Ilhas Hébridas,
com o pastor Duncan Campbell, e ele conta que em um momento de oração em que eles estavam ali orando, um irmão orou de maneira simples, mas ousada, e isso que aconteceu aqui em Atos 4:31 se repetiu. Eles contam na história do avivamento das Ilhas Hébridas que o lugar onde eles estavam tremeu, literalmente. O primeiro resultado aqui é que o lugar tremeu. Segundo, pastor, é que a oração liberou a plenitude do Espírito. Veja Atos 4:31. Tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Resultado da oração eficaz é todo cheio do Espírito Santo. A razão para orarmos é nos encher do Espírito Santo. Vazio de Espírito Santo, estaremos vazios de Deus, vazios de Cristo, vazios da Bíblia, vazios de tudo quanto é espiritual e celestial. Cheio do Espírito Santo, estaremos cheios do céu. Ore até que você seja cheio do Espírito Santo. Aqui a gente podia passar tanto tempo falando, mas eu quero terminar dizendo os dois últimos resultados de oração eficaz. Ela aciona a intrepidez. Diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo com intrepidez, com coragem, com ousadia, não com timidez, não com medo de declarar que você é cristão, não sendo um 007 da fé, um agente secreto da fé, não. Intrépidos, ousados, quando estamos orando a oração eficaz e nos enchemos do Espírito Santo, não temos mais acanhamento, vergonha, timidez, nós somos ousados. Ousamos falar onde quer que estejamos da palavra de Deus. Seremos depositórios dos oráculos divinos. E nós estaremos liberando esses oráculos sem nenhuma timidez, porque seremos ousados. E, finalmente, a oração eficaz estimula a pregação. O texto diz: foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Anunciavam a palavra de Deus. Ela estimula a oração eficaz. O resultado dela é que ela estimula a pregação. Porque oração, Bíblia e pregação andam de mãos dadas. Nós podemos orar a vida inteira e ninguém se converter. Nós temos que sair do lugar da oração para o lugar da pregação. Orarmos muito para pregarmos com eficácia e aí a pregação surtir efeito. Porque se a pregação é a semente, a oração é a chuva que vai regar a semente. Eu rego a pregação com oração. E então, da união entre a ação do Espírito Santo e a palavra de Deus, a vida vai brotar. E as pessoas vão se converter. Foi assim que viveu a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Foi assim que viveu a igreja de Atos. E é assim que nós devemos viver. Amém. Então, só repetindo aqui para a gente orar agora. As 7 marcas de oração eficaz são: ela centraliza Deus, reconhece a soberania divina, reconhece a onipotência, reconhece a autoridade da palavra, reconhece a centralidade de Cristo, reconhece a necessidade do sobrenatural, reconhece o poder do nome de Jesus e os efeitos ou os resultados. O lugar físico treme porque o lugar espiritual já tremeu. A plenitude do Espírito Santo é liberada. A pregação é estimulada e a intrepidez é acionada. Deus te abençoe, que você tenha uma noite na presença de Deus. E agora vamos orar, né? Vamos adorar a Deus e também interceder. Só agradecer pelo culto. Alguém pediu oração? Só agradecer pelo culto mesmo. Amém. Nós vamos agradecer e orar por todos vocês agora. Meu Senhor, obrigado por essa noite, por esse tempo aqui, meu Senhor. Estivemos aqui ministrando a Tua palavra,
pregando sobre oração eficaz. Ô Pai, Xaracantarabarra, Chorocochoro, Barabara, Cantarabanai. Recatarabarabachá. Racatarabanarabachai. Recantarabachandarabarra, Socochoro. Erabachá. Oh, Rabacantarabachira, Baixa. Recantarabachá. Rebachandarabachá. A oração eficaz é aquela que é feita de uma forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural, porque é o teu Espírito que inspira, que estimula. Eu te agradeço por esse culto. Te agradeço por cada pessoa que está conectada nessa live. Eu oro para que esse poder que eu estou sentindo aqui, toque teu filho, tua filha, toque essa pessoa, onde quer que ela esteja. Traga saúde agora, Pai. Se há alguém enfermo assistindo essa live, eu profetizo a saúde de Deus. Se há alguém triste, a alegria de Deus invade agora. Invade a tua casa, o teu lar, o teu coração, o teu quarto, onde você estiver. A glória de Deus ilumina esse lugar. Toque essas vidas, Pai. Obrigado porque podemos sentir a tua presença. Que o lugar celestial trema. Com o teu poder. Cada necessidade seja atendida, Senhor. Eu te louvo. Eu te exalto. Eu te adoro. Porque não há Deus além de ti. Bendito seja para todos sempre o teu nome glorioso. E encha-se toda a terra da tua glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Espero que você tenha uma noite na presença de Deus, debaixo da atuação, da consolação, da ação do Espírito Santo. Que amanhã seja um dia iluminado pela glória de Deus para você. Domingo, 18 horas, nós estamos juntos na nossa live, nosso culto de celebração. Você que é da INSEGEC, aqui em Espírito Santo, não está podendo ir para o templo, porque é do grupo de risco, tem alguma razão justificável para não ir. Esteja conosco nas lives e estamos orando brevemente e nós estaremos voltando à plena normalidade para os nossos cultos presenciais com 100% da audiência. Deus te abençoe, um grande abraço, que a graça do Eterno te envolva.